Fiz campanha para ele. Saí diretamente do Partido Republicano. Ainda sou republicano, continuo sendo até hoje, mas fiz campanha para Barack Obama. E nós de Birmingham abel país tours, por causa de estes maravilhosos. Esse é sinal de Nimas. Isso se tornou sua única marca de natureza positiva. Ele sabia fazer um bom discurso. Mas devo dizer que quando me encontrei com ele na Sala Roosevelt, em novembro de 2015, que seria o último ano de seu segundo mandato, as primeiras palavras que ele disse para mim e para o General Paul Eaton, que estava sentado à minha esquerda, foram: há um viés nesta cidade a favor da guerra. E então ele nos fez uma dissertação sobre como, essencialmente, foi convencido a agir na Líbia por, ele não disse isso, mas nós sabíamos, duas mulheres, Samantha Power e Hillary Clinton. E John Kerry estava sentado bem ao lado dele, seu então secretário de Estado. O General Eaton e eu nos perguntamos, quando saímos para a sala de recepção da ala oeste, tínhamos acabado de tirar uma foto com ele no Salão Oval. Saímos da sala de recepção da ala oeste e dissemos, ele estava falando conosco, com John Kerry ou consigo mesmo? E o general olhou para mim e disse, acho que com os três. Eu disse, acho que você está certo. Acho que você está certo. Porque Kerry, naquele momento, como você deve se lembrar, estava defendendo o envio de tropas terrestres dos Estados Unidos para a Síria. E então o presidente aproveitou aquela oportunidade, não só para dizer que havia aprendido algo em 7 anos, o Leviatã, que é atraído para a guerra, com certeza, senhor presidente, mas também estava dizendo para Kerry calar a boca, de forma indireta, naquela reunião. E dava para perceber isso pela expressão de John Kerry. Então, Obama foi enganado por muita gente, e acho que foi enganado mais profundamente por sua própria confiança em si mesmo. E não funcionou. Vi a mesma coisa acontecer com Powell. Powell achava que podia lidar com qualquer coisa, e descobriu que não podia. Então Obama não estava otimista em relação à Líbia, mas foram Samantha Power e Hillary Clinton que o convenceram nesse caso. Acho que esse era o sentido do que ele estava dizendo. Você se lembra que ele enviou a Samantha para a ONU e a tirou de Washington? E claro, John Kerry se tornou secretário de Estado. Não acho que ele tenha ficado satisfeito com nenhum dos dois. Acho que ele achava que eles o haviam enganado, especialmente em relação à Líbia. E aqueles comentários que a Hillary fez o incomodaram tanto quanto me incomodaram, porque conversamos em particular. Vimos, ele morreu. Eu disse, essas são as declarações diplomáticas mais impróprias que já ouvi de um suposto diplomata americano. A campeã de organização, é claro. Acho que ela tinha ensaiado aquelas falas. Acho que ela estava totalmente decidida a dizer isso em algum momento de destaque na entrevista. We came, we saw, he died. Várias things na minha direta do S. No momento theft time foi Kencho Marths. Like an Iron Lady, perhaps. I'm not sure where she was going with this. Ela estava concorrendo à presidência. Ela vinha tentando ser presidente desde que deixou o cargo de primeira-dama. E você sabe, eu tinha que lidar com ela, até certo ponto, quando ia às reuniões de encerramento no Departamento de Estado, porque o secretário assistente para assuntos legislativos, Paul Kelly, era um bom amigo meu, ex-fuzileiro naval, grande amigo meu. Então eu ia às reuniões de encerramento, quando podia, à noite, das 5 às 6 horas, e ouvia o que o vice-secretário dela dizia sobre o Senado e a Câmara. E eu ouvi o deputado do Senado falar sobre como Hillary Clinton era uma das pessoas no Senado que conseguia dialogar com o outro lado e lidar com eles de forma muito eficaz. E fiquei com a impressão de que, bem, talvez ela fosse uma senadora muito boa. E então, mais tarde, cerca de 1 ano e meio depois, comecei a prestar mais atenção ao que o Jim dizia sobre o Senado. E comecei a entender que ela ainda estava em seu próprio caminho. Ela estava concorrendo à presidência. E acho que ela levou o maior choque da vida quando não foi eleita.
when she didn't get elected. I remember there were also being stories. Mas eu me lembro que também havia histórias, foi no New York Times, sobre o Obama. Ele queria retirar as tropas das guerras, acho que especialmente do Iraque. Mas então os indicados dele, de esqueci de qual think tank, dominaram sua administração. Centro para uma nova segurança americana. Sim, eles conseguiram convencê-la a continuar a guerra também. Você tem como beça? Um dos motivos pelos quais eles fizeram isso, Glenn, foi porque sabiam o que estávamos fazendo para construir o ISIS. Nós criamos o ISIS. Nós criamos o Daesh. Eliminamos Abu Zarqawi. Nós o eliminamos. Ele era o principal líder. O que veio após sua morte foi a liderança sunita iraquiana, em sua maioria da Guarda Republicana do Iraque, que entendia de artilharia, de guerra blindada, de como coordenar o poder aéreo. Eles eram militares, e eram militares bastante competentes. Em muitos aspectos, eles se tornaram incompetentes devido à liderança de Saddam Hussein e à forma como ele orquestrava e os mantinha sempre sob controle. Mas eles não eram um exército tão ruim assim, e tinham bons equipamentos soviéticos. Mas o que eles fizeram foi fazer um acordo com a CIA e com esses remanescentes de bem. Era de tudo, desde a Al-Qaeda até o que você imaginar. Era um grupo improvisado de terroristas que o Zarqawi tinha reunido. Zarqawi era um fabricante de venenos nas montanhas, e de repente ele desceu. Acho que ele era curdo, se não me engano. Enfim, ele desceu e Saddam Hussein nem gostava dele. Ele era tão ruim assim. Eu aprendi tudo isso quando estava preparando Powell para a apresentação na ONU. E eles montaram essa organização que iria, quando os Estados Unidos saíssem do Iraque da maneira que pudessem, tomar a Síria, tomar o norte do Iraque. Você sabe, tudo o califado. Eles queriam um califado. Bem, isso não era o que os membros da Guarda Republicana queriam. Quando você via esses caras disparando tiros de artilharia precisos, quando via eles manobrando tanques e tudo mais, não eram pessoas vindas da Al-Qaeda ou de alguma outra organização terrorista. Eram membros da Guarda Republicana do Iraque. Então nós criamos, a CIA ajudou a criar, essa entidade, e os enviou para a Síria para que pudéssemos desestabilizar Assad. Ficamos surpresos quando a insurgência começou no Iraque. O plano completo era avançar para a Síria. E nós achávamos, os militares achavam, que Assad recuaria imediatamente. Tudo o que teríamos que fazer era atravessar a fronteira com alguns tanques, e ele recuaria porque tinha visto o que aconteceu com Saddam Hussein. Bem, as insurgências se desenvolveram tão rápido que Rumsfeld teve que cancelar isso. Então não avançamos para a Síria. Wes Clark vai te dizer que íamos para a Síria e depois para o Irã. E talvez para outros lugares também. Mas tudo o que ouvi foi o briefing sobre a Síria. E também ouvi o briefing quando desistimos. Não íamos mais para a Síria. E parte disso foi porque Tommy Franks não ouviu Colin quando Colin lhe disse: você precisa de pelo menos 250 mil soldados. E se você vai fazer tudo isso, precisa de pelo menos 250 mil. E você teve a experiência da Primeira Guerra do Golfo, onde tínhamos mais de 600 mil. Muita gente participou daquela, incluindo os sírios, os franceses e os sauditas. E o Tommy finalmente ficou irritado com o Colin e respondeu: olha, o Rumsfeld ia me dar só 50 mil no total. Estou feliz por ter conseguido 160 mil. E então o Rumsfeld deixou aquela divisão, esperando no mar por tanto tempo. 16 mil homens que iam descer pela Turquia. Mas os turcos recuaram no último minuto e disseram não. Vocês não podem fazer isso. Não podem entrar pelo norte. Então tivemos que transportá-los por outro caminho. E eles ficaram no mar por muito tempo. Rumsfeld não deixou que eles desembarcassem, porque queria ser visto como o homem que derrubou Saddam Hussein com o menor número possível de tropas, e depois fazer o mesmo com Bashar al-Assad, porque era tudo choque e pavor. Não funcionou. E então, em todo lugar, sabe, dedo na boca e nenhuma operação na Síria,
e desenvolvemos uma insurgência com a CIA. Resumindo, tivemos que voltar e lutar contra nossas próprias criações. Foi tão ruim, Glenn, que chegamos ao ponto de ter fuzileiros atirando em agentes da CIA e agentes da CIA atirando em fuzileiros na Síria, porque um não sabia o que o outro estava fazendo. E a CIA também estava trabalhando com a Al-Qaeda. Mas quando foi que eles saíram do controle? Porque eu entendo que as agências de inteligência americanas criaram esses grupos jihadistas como um instrumento em uma guerra por procuração. Mas quando os Estados Unidos, bem, acho que perderam o controle sobre eles e começaram a atacá-los. Bem, quando tivemos que voltar, e parecia que eles iam fazer algum progresso significativo, não achávamos que o Petraeus realmente... David Petraeus tinha dito ao presidente várias vezes que o treinamento dele... Lembre-se, ele começou como general de 2 estrelas à frente do MNSTCI, o comando de treinamento no Iraque. Estava indo bem. Ele dizia ao presidente em videoconferências seguras, quase toda semana, que tudo estava ótimo. Que todas essas pessoas estavam sendo muito bem treinadas e seriam capazes não só de garantir a segurança interna, mas também a segurança externa do Iraque. Isso fazia parte do progresso para nossa eventual saída. Bem, eu estava recebendo relatos do meu informante em campo no Iraque de que a taxa de deserção nesses batalhões às vezes chegava a 30%. E eu estava recebendo outros relatos que diziam que eles não sabiam atirar direito e não eram tão bons como soldados. Bem, o Petraeus estava enviando relatórios muito positivos ao presidente. Então achávamos que o exército que o Petraeus tinha sido, em grande parte, responsável por treinar, e sobre o qual tinha dado relatórios tão positivos ao presidente, seria capaz de lidar com o que restasse de qualquer insurgência ou coisa parecida. E eu nem tenho certeza se o exército convencional, a mão direita, sabia completamente o que a CIA, a mão esquerda, estava fazendo. Então tivemos que voltar, porque eles se tornaram unidades de conquista e manutenção de território. E por isso tivemos que... Obama não teve escolha. Ele teve que enviar tropas de volta ao Iraque, porque o exército iraquiano não deu conta. E eles imploraram para que ele voltasse, o que era realmente algo raro. Eles queriam que a gente saísse. E então, implorar para que voltássemos. Isso significava que eles realmente entendiam que o exército deles não era competente para lidar com aquilo. Quero dizer, estamos falando de um grupo de pessoas que se juntou, treinou um pouco, com a guarda republicana por trás, ajudando, muito equipamento, muita munição, muita artilharia e tudo mais. Mas ainda assim, o Iraque tinha o equivalente, mas eles estavam assustados. E então nos chamaram de volta. E estamos lá praticamente desde então. É um pesadelo. E é em parte um pesadelo, porque o Império não sabe o que está fazendo de um dia para o outro. Tem tanta gente envolvida na sopa que não sobra tempo para comer a sopa. Então, você tem alguma informação de campo sobre o que está acontecendo na Síria? Porque eu acho que os Estados Unidos queriam usar Jolani e seus capangas para pressionar e enfraquecer a posição de Assad. Mas será que eles realmente queriam que ele acabasse onde está agora, governando parte da Síria? Quero dizer, ele pode ser civilizado ou controlado. Isso parece tão... do jeito que ele era. Sabe, com uma recompensa pela cabeça dele. E no dia seguinte, estamos, sabe, defendendo ele por criar uma nova Síria democrática. Fica tudo muito caricatural depois de um tempo. Tipo, não pode ser que ele tenha sido a primeira escolha deles, eu acho. Alguns indícios de quão caótico isso seria apareceram quando Israel estava realmente sofrendo algumas baixas, mas mesmo assim perseguindo o Hezbollah. E de repente, Netanyahu foi solicitado por nós a parar e se preparar para outra ação. E essa outra ação, claro, era a Síria. Dissemos isso a ele. Ele ficou mais do que feliz em fazer isso. Então colocou um elemento de economia de forças, de contenção, no Líbano. De qualquer forma, o cessar-fogo equate towards the time less.
e mheglion notsira. because of this, and he plunged into Syria. So we thought that Então achávamos que Netanyahu estava cobiçando o máximo possível da Síria que conseguisse colocar as mãos. E ele estava avançando muito além da estação de esqui, Monte Hermon, acho que é assim que se chama, seja lá o que for, e muito além do Golã que já estava ocupado, indo para o sul do Golã, e chegando a lagos, rios, reservatórios e outros lugares nos quais ele estava investindo, porque eles querem água. Eles querem água onde quer que possam encontrar. Esse é um dos motivos pelos quais querem permanecer no Líbano. Então Netanyahu entrou na disputa e se tornou nosso instrumento na Síria para conter Erdogan, porque estávamos realmente preocupados e estávamos conversando com Erdogan, mas estávamos preocupados com o que ele estava fazendo e dizendo nas negociações. Ele estava dizendo que tudo o que queria fazer era lidar com aquele elemento da população curda na Síria que estava lhe causando problemas. E então ele ficaria feliz, ficaria satisfeito e não investiria mais na Síria com tropas. E Netanyahu também estava preocupado. Você deve se lembrar que Netanyahu e Erdogan se encontraram para conversar sobre isso. Não tenho certeza do que eles decidiram, mas acho que dividiram as tarefas. E Israel disse que continuaria bombardeando tudo que parecesse ser algum tipo de armamento na Síria, inclusive em Damasco, o que já fizeram várias vezes. E eles cuidariam de qualquer coisa que precisasse ser resolvida se esse cara agisse de uma forma que parecesse ser hostil aos interesses de Erdogan ou de Israel, o que Israel já fez. Eles tiveram alguns confrontos bastante violentos com as FDI. As tropas dele tiveram. Em cada caso, as tropas dele se saíram bem, mas foram derrotadas pelas FDI, com algumas baixas significativas. Esse é um dos motivos pelos quais Trump está nos retirando de lá. Mas vale notar que ele disse que iria nos retirar há 2 ou 3 semanas. Ainda não saímos. Ainda temos cerca de 1.000 soldados lá. E eles estão meio que permanecendo. Mas é uma bagunça. A Síria é uma bagunça. Mas Israel está tirando proveito dessa bagunça. E suspeito que você não verá Israel, se continuar existindo como Estado, o que está se tornando cada vez mais uma questão, saindo da Síria novamente. Eles terão uma faixa significativa de território rico em água dentro da Síria, além das colinas de Golã. Então, antes dos jihadistas apoiados pela Turquia invadirem a Síria, esse acordo de paz, ou melhor, esse cessar-fogo que foi alcançado entre Israel e Líbano, ou o Hezbollah, você está dizendo que isso foi coordenado com os Estados Unidos? Sim. Se você se lembra, Lloyd Austin estava na fronteira com Hezbollah, junto com seu equivalente nas FDI. Esqueci o nome do general agora. Mas ele estava lá, dizendo, isso vai parar, vamos cessar fogo, vamos ter linhas delimitadas e tudo isso. E isso não será mais um componente que desvie soldados israelenses de outras coisas que eles precisam fazer, querendo dizer Gaza, eu acho. E então descobri que Austin não necessariamente mentiu, mas ele sabia que não era esse o caso, porque sabia o que ia acontecer. Ele sabia que o cessar-fogo estava acontecendo, porque queríamos que Israel protegesse nossas costas enquanto Assad era derrubado, ou lutava ferozmente de volta. E esse foi o motivo pelo qual o cessar-fogo aconteceu tão rapidamente. Não porque Austin e Netanyahu queriam.